Daí. Teu soluço agora entra no ritmo do meu coração. Vai se perto. Não tem Demora. a mesma mão. Mas vivemos no mesmo mundo, sob as mesmas leis. Descobrindo o que existia por trás dos corredores. Então ficavam 5 grupos de pessoas espalhadas num palco vazio enorme. Então a reconfiguração cenográfica era louca, né? Coisa da cabeça deles. E eles, desde essa época, eles já não eram muito bons, né? Então, não, é sério, o grau de experimentação espacial, dramaturgia, de fusão, de diálogo entre as linguagens, de abordagem de atuação, de dramaturgia, é incrível no Eu lembro que tinha uma brincadeira que a gente fazia nesse momento, que era assim. Na verdade, eram 5 corredores e o personagem que o Roberto fazia era a mola mestra aqui que movia as coisas. Então, quando a gente desmontava esses corredores, a gente não desmontava o corredor que ele ficava. Apareciam 4 plateias, era exatamente, parecia essa era a última saída. E aí ficava ainda ali, essas pessoas todas ficavam porque prolongava. Eu acho que o meu era o primeiro. Era o primeiro. Perto da cortina. Quando você tem a cortina, o pano de boca, e aí logo depois de 2 metros do pano de boca, descia aqui o pano. E bem aqui estava a televisão, os 2 bancos e o Alberto que ficava aqui nesse primeiro corredor. Quando levantava seus panos para cá, meu para corredor era o trás, último que subia, já estava tudo aberto. já estavam todos abertos aqui, e ele ainda ficava fazendo uma última cena aqui, que era assim, a última cena tinha uma coisa que ele fazia, depois que terminava esse vídeo, que ele pegava uma pessoa, colocava ela de pé aqui, e botava uma máscara nela, e enrolava alguma coisa que eu não me lembro exatamente o que. Eu tenho fotos de fazer isso com a Fafá Pinheiro. Exatamente, eu lembro dessa foto. E aí, quando este pano subia aqui, tinha uma plateia que estava naqueles cantos, porque assim, quando terminava aqui, quando subia esses panos que terminavam o vídeo lá, que as pessoas se enxergavam, elas viam que ainda tinha alguém aqui. E aquela situação, né, de alguém estar falando atrás do pano, então ficava todo mundo aqui calado, tentando entender o que estava acontecendo ali atrás do pano, e de repente aquele pano começava a subir. Então, tanto aquele público que estava ali, quanto essa pessoa que estava com a máscara, quanto eram os outros personagens, digamos assim, a coisa toda. E essas pessoas passavam a assistir aquela cena. E era, na verdade, um momento em que os atores, os outros 4 atores começavam a interagir. Aí o que era 5 monólogos, 5 solos, se transformavam numa outra dramaturgia que era dialógica, porque virava, não era a rigor um drama, né, fechado, mas era uma forma dramática que se estabelecia, porque começava um diálogo e eles começavam a resolver os seus problemas que tinham sido levantados na dramaturgia do vídeo. Isso tudo era retomado, os conflitos entre eles eram retomados na dramaturgia do palco. E aí, quando você pensava que estava tudo... estava em um outro palco. Num palco central, no meio, assim, o público você sentava achava- em volta, virava um ritual. Quando você achava que estava tudo ok, o que acontecia? Os atores iam lá e diziam: levante do banco. Sai, levante, a gente vai precisar desses bancos. Pegava-se esses, eram 10 bancos, pegavam-se esses 10 bancos corridos assim de madeira,
unia-se bem no centro do palco e fazia um outro palco Um palquinho no tabladinho. um Assim. tabladinho sobre o palco. Né? E as pessoas que tinham que ficar em pé, naturalmente faziam uma grande roda ao redor daquele Virava uma arena. Virava uma arena. Espontaneamente, o espaço se reconfigurava. E aí tinha essa coisa toda que fez, em determinado momento, vocês ficavam todos juntos ali e nós fazíamos contra-regragem. Eu, Aníbal, o Ronaldo Faial e o Léo Vittar. A gente fazia uma contra-regragem desse negócio todo, operava luz, operava som, não sei o que, ligava parafuso, vendia os bancos, a gente fazia toda uma contra-regragem com os atores. E aí tinha uma coisa maluca desse espetáculo, que quando as pessoas estavam de novo, todas tranquilas, já sentadinhas, não sei o que, assistindo, entrava a Maria Alice Pena, que tinha feito a coreografia, e ela entrava com um aquário, lembra? Um aquário que não tinha nada ainda nesse aquário, mas uma das coisas que a gente servia para as pessoas todas eram umas taças com água. Além das máscaras, a gente dava máscara para todo mundo e também dava umas taças com água, a gente servia como garçons. E aí as pessoas estavam com as suas taças, a Maria Alice entrava com um aquário de vidro e pegava as taças e derramava. E rolava um Pink Floyd, uma coisa bem alta, ela começava a enlouquecer e aquela água começava a derramar nas pessoas. Começava a se levantar porque ela começava a enlouquecer e ameaçar aquilo nas pessoas. Não, assim, que ela jogava mesmo a água um pouco assim e deixava esse aquário em cima lá do palquinho. Não contente com isso, né? Aí rolava uma coreografia dos atores. Sim, eu dublava o Marco Nanini cantando Fernando Pessoa. Eu disse que o público, a audiência, quando chegava a assistir o espetáculo, ia com margaridas que vazava. E aí ela percebia no primeiro momento que ela não ia sentar naquelas cadeiras. Ela era conduzida para o palco. E aí, o segundo momento você vai sentar aqui no banco. Tá. Chegava outro momento e sai, você não vai mais sentar. Procure seu lugar. E aí depois piorava ainda, né? Que além de eu estar no meu lugar, vinha uma pessoa que desestruturava todo esse corpo desse público, né? A então, sequência de estímulos dos espectadores. Finalizava com essa coreografia, que aí os atores saíam, o pano de boca ficava fechado. Você não enxergava a plateia, o pano de boca ficava fechado e tudo acontecia aqui. Depois dessa coreografia saíam os atores, iam saindo e indo para a plateia. E aí o que acontecia era o seguinte, terminava isso, ficava um silêncio, aí o pano de boca se abria, estavam os atores sentados na plateia e a plateia toda no palco, assim, sabe? Você lembra disso? A plateia ficava toda assim mesmo no palco, e os atores sentados lá. Ficava um tempo essa situação, um tempo rápido, assim, um minuto e meio, esse silêncio, aí entrava um off dizendo assim, tirem as máscaras, devolvam as taças e dirijam-se à plateia. Era das pessoas imediatamente para estarem correndo no seu lugar. E aí elas iam para a plateia sentar, quando elas sentavam, os atores vinham, pegavam os bancos, colocavam de novo dois em cada canto e ficavam cada qual no seu nicho inicial, digamos assim. E aí eles ficavam lá e à medida que eles se arrumavam, vinha de trás para a frente, como eles estão aí na plateia, os tecidos vinham descendo e eliminando os atores. Um por um, ia eliminando. O último que ficava era o Alberto, que estava acabando de vestir o paletó dele, não sei o que, uma coisa que ele usava por cima e tal. Aí ele chegava aqui, a cortina fechava e terminava o espetáculo terminava assim, na verdade, com o palco arrumado como à espera do próximo público, né? O personagem morria, o único foco que descia o refletor, ele descia em cima de ti, ele vinha, descia, era isso? E vinha, ele ficava na altura quase de ti. Olha como é interessante, né? Se a gente pensar no Brecht, né?
O Brecht, o princípio do teatro épico do Brecht, para desmontar essa coisa da ilusão de realidade do teatro, para trazer o espectador com uma reflexão crítica e tal, uma das estratégias que ele mais utilizou foi revelar as engrenagens da caixa cênica, né? Porque ele nunca abandonou a caixa cênica, mas ele revelava, ele dizia, olha, isso é um teatro, veja o refletor, veja que isso aqui sobe de uma tal maneira, quer dizer, o Antes sobre Berlim é uma experimentação com a estrutura da engrenagem da caixa mágica, que é feita, a caixa cênica, essa caixa preta, ou esse palco italiano, que a gente chama, que foi criado no século XVII, ele foi criado para fazer do teatro a ilusão da realidade, para construir para o espectador a verossimilhança com a realidade. Então a caixa mágica, ela foi feita para isso. O que é que esse espetáculo fazia? Ele desmontava, destroçava, fragmentava, né, interagia com todos os elementos. O rudimento do Margarete Vazava é lindo. É uma caixa enorme, né? Se você contar a distância que fica, a boca de cena deve ter, a boca de cena aberta toda deve ter quase 15 metros de margarina. 15 metros de reguladora, toda aberta assim. E cada lateral deve ter mais uns 8, assim, ou 10. Então era uma caixa gigantesca, né? Então era lindo ver, né? Hoje é legal pensar nisso, né? Como o espetáculo, ele desmontava a ilusão do teatro, ele brincava com a estrutura e tal. E aqui, só para terminar uma coisa que eu queria falar, a gente estava falando, né, de capacidade de realização, né? A gente vive de uns anos para cá uma crise terrível de falta de apoio, né? A gente chora porque não tem edital para o norte, a gente não tem edital público na cidade, a gente chora muito, a gente lamenta. Se a gente fosse pegar esse projeto agora e colocar no papel para realizar, ele ia dar 250 mil reais, ele seria irrealizável. Um vídeo de 40 minutos, já é ensaio, muito filmagem, custo, edição, né, produção visual, espaço. Hoje seria muito mais fácil projetar o filme em 5 televisores, mas na época era uma coisa incrível, como tudo deu certo. Eu não me lembro de ter tido nenhum problema técnico. Né? O Tubarão do Spielberg dava problema técnico, mas o Antes sobre Berlim nunca deu problema. Sabe por quê? Porque a gente tinha uma vontade, uma paixão, que a gente simplesmente ia e fazia. A camiseta que eu estou vestindo no vídeo, de uns bichinhos assim, é uma camiseta minha. Foi escolhido, o que tu tens que tem a ver com esse personagem? Os figurinos foram todos customizados, né? A casa era a casa da Oriana, a casa era a casa de uma pessoa, a câmera era da instituição tal, a edição era de 15 em 15 minutos Nós no Liberal. no Kennedy, no Colégio Kennedy. Ensaiávamos num lugar tal e a gente fazia, né? E se a gente fosse hoje colocar no papel uma produção como essa, nós provavelmente diríamos, não dá, por favor, desculpa, mas... E naquela época, né, nós éramos movidos por uma outra coisa que eu não consigo identificar, assim, como é que isso foi se transformando. Eu não sei se vocês me entendem. Eu entendo. Mas a gente fazia. Os espetáculos mais importantes da minha vida como ator, eles foram os que não tiveram nenhum recurso. Os espetáculos feitos sem nada foram os mais importantes da minha história. Não que tenha que ser assim, nem que eu acho que isso é glamouroso, não é. Mas é um fato. E isso mostra que a gente precisa sim lutar pelas questões de apoio à cultura, né, e à arte. É preciso, é um papel do Estado, sim. O poder público tem essa obrigação, sim. Eu não estou questionando isso. Mas ao mesmo tempo é a gente perceber que que fazer arte nas condições em que a gente faz nesse país não pode depender disso. E afinal de contas nunca dependeu. E senão Teatro Paraense não teria a história que tem. Não é? Né? O Cena Aberta fez aquelas coisas extraordinárias nos anos 80, 90, com que patrocínio? Que não fosse a loucura daquelas coisas. Agora mesmo. Então é só pra gente pensar, né?
em São Paulo e levei 2 fitas para digitalizar, uma da Terra Azul, que era o experiência de 1987, e outro do Garatuja, do Edgar. Que é, e assim, também são espetáculos, por exemplo, eu me lembro que a Terra Azul tinha ainda era um grupo de experiência por trás, mas assim, se você olha lá e tem um cartaz, não tem nenhum assim, patrocínio, não sei quem. Nunca te vi. Entendeu? Era assim, e tu olha no espetáculo, tu olha assim, gente, como é que faziam isso? É muito estranho. E voltando para essa questão do vídeo, é assim, na verdade, é isso, né? A produção, na verdade, desse vídeo, eu fico olhando as milagres que tem em termos de técnica, até de imagem. Tem uma cena que o Aníbal foca e desfoca a porra dessa câmera com uma 35mm, com um olhar super sofisticado, a feitura que foca no negro, que foca no rosto, desfoca a Anne que está lá atrás, foca. É um ir e vir absurdo de uma tomada só. Entendeu? Assim, que dura uns 4 minutos, sei lá. Mas a câmera vai para cima, vai para baixo. Tem coisas técnicas, né? Por exemplo, onde estava o cinegrafista na cena do banheirinho? Em cima do vaso. E eu dentro do... E o Nando dirigindo, tinha 4 pessoas. Era um banheirinho muito pequeno. E eu estava dentro como é ali onde o pé entra. O Nando era como se fosse uma alma aqui do meu lado, né? Não é Isso foi incrível muito isso? porque, respondendo um pouco, é uma opção? Foi uma opção sim. Foi assumidamente mesmo. É essa tecnologia que a gente quer para esse trabalho, pela essa diversidade, a gente tinha acesso, mas o acesso chegou um momento, posso falar um pouco, porque eu fiz parte de um grupo que trabalhou no cinema dos anos 80 aqui. A gente trabalhava com 16mm, não conseguimos. Trabalhamos só uma vez com 35, foi o Verde Ver o Peso. Um grupo que depois se desdobrou na BTB, enfim, do Crava, que era o centro junto com uma série de outros artistas que estavam nesse momento produzindo, né, cinema. E a gente chegou um momento que não foi mais uma opção, a gente não foi uma opção financeira, a gente teve que ir para o vídeo. E aí você tem uma série de produções de vídeo mesmo, absolutamente. E a gente tomou Val isso Sampaio, que também é professora, né, do a Val, está levantando agora essa produção. Mariano, Val, fazia... A Val Sampaio? É, a Val Sampaio. Então, Mariano Val fazia levantando parte, essa produção agora. Ismaelino Pinto, enfim, Peter Holland, a Sônia... Ela estava inclusive atrás do Muru. E outra coisa, O Tutu é um vídeo que a gente produziu, eu e o César Nunes, que ele tem 20 minutos de câmera inteira, né? Sem corte, lá nas ruínas. tem uma produção independente de vídeo incrível em Belém, assim, que é praticamente desconhecida assim, no grande público, né? Eu lembro de ter feito algumas que eu fiz com Mariano Pautal, eu fiz pelo menos 3. Escritura Veloz, que é documentário sobre Maria Lúcia Medeiros. Sabe o que eu tenho? Eu tenho o Mário Chave, que se veste com o Kio Abreu. Com Kio, tem outro que tem narração do Walter E Cordeiro. o outro é, como é o nome? Maria Chave, Tem 2 do Kio. são 2 do Kio, acho que ele está Pois é uma produção incrível dessa época, a gente produzia muito. E foi muito louco porque eu não fazia teatro. Eu entrei no teatro a partir do cinema. Né? Fui convidado para fazer uma documentação do Geneu Palhaço de Deus, do processo. Aliás, fazer uma fotografia, porque era publicitário, e me chamaram para fazer uma fotografia do Geneu Palhaço de Deus. E aí o terceiro da Daí trilogia já nunca estava mais dirigindo. eu saí desse negócio. Mas foi bacana porque, na época, quando o Nuno falou, eu trabalhava numa agência de publicidade e tinha um tempo de edição, de produção de comerciais na TV Liberal. E eu negociava exatamente isso. Tem 10 minutos, dá 10 minutos para editar um pedaço desse vídeo? Bora lá. E foi uma negociação feita lá dentro mesmo. Primeiro, lógico,
pedindo permissão lá para os diretores, mas negociando minutos por minutos com o cara, com o João, que era da ilha de edição. Foi isso, né? O VDS passou por uma TIC para poder editar montado de... tanto que ainda tem o nome dos funcionários da ilha. Exatamente, os 3. Caracteres, né? Tem uns caras que trabalharam na técnica lá. Que a gente conseguiu produzir dessa maneira. Mas eu vendo agora como lógico, é uma obra que estava ligada, né, a uma obra teatral, mas como ela tem uma independência, né, uma independência, uma autonomia, né, poética. Uma autonomia de sentido, né, de estética, de certas coisas que ela se completa e se abre. Se a gente não falasse nada sobre o que era, eu acho que um pode olhar ali, como um filme. Quando ele toca essa questão do final do Ônibus sobre ele, né, que a música, o roteiro, o que começou a viagem foi exatamente isso, essa redemocratização e essa... Eu particularmente vinha de um trabalho chamado A Coisa Estranha, de 1985, que era exatamente um trabalho que falava dessa questão mesmo, explicitamente da democratização do Brasil. E aí, isso estava muito forte para mim. Quando eu comecei a pensar no roteiro, e comecei a pensar em fazer, o Caetano tinha acabado de lançar aquela música, e eu digo, eu vou fazer o roteiro em cima. Se você for olhar tudo, né, o roteiro foi todo, o espetáculo, na verdade, foi construído em cima da música do Caetano, né, a partir do que aquela música diz. E a tentativa era colocar as coisas que a gente vivia, por exemplo, a gente fala da inflação, que era um absurdo, porque a gente vivia com isso, né? Ela fala de enfiar uma inflação de 60%, que era ao mês, né? A questão nessa época, várias pessoas do teatro, meio até capitaneado como pela Vládia Lima, estavam envolvidas com projetos sociais, com os pivetes, a cidade inteira. Viviam pivetes, hordas e hordas de garotos, coitados, vivendo no campo, vivendo ali em São Brás. Não que isso não sirva, mas hoje existem pelo menos alguns caminhos possíveis. Naquele momento não existia nenhum, era um total descaso do governo completo no Brasil inteiro, e viviam aqui que você via os pivetes, que a gente chamava, né? Passava assim 30, 40 garotos que viviam na rua o tempo inteiro. E a gente tinha algum envolvimento, né? As pessoas trabalhavam, iam de noite para onde eles dormiam. Dava atividade. Então isso, por exemplo, aparece naquele vídeo, na fala da Mercedes, que ela é uma pessoa que trabalha com esse, né, ela diz que ela vai para o centro, e a outra que foi assaltada na Praça da República. Então a tentativa daquilo era a gente falava que a gente estava realmente vivendo ali, né? Assim como hoje, né, garoto fala, né, do Facebook, da rede, não sei o que, dessa coisa que é presente hoje na juventude, né, 20 anos de idade hoje, né, era o que a gente vivia naquela época, com 20 anos de idade, era essa situação. Né? E ao mesmo tempo que tinha essa discussão de um contexto muito próprio, né? Sim. Tinha uma abertura, né? Era uma linguagem aberta para o universal. Sim. Dialogava com referências estéticas incríveis, né? Caio Fernando Abreu, né? Clarice, Fernando Pessoa, as imagens, aquelas imagens da janela que aparecem, Goiânia Scats, os filmes, né? Os filmes, que eram referências de uma experimentação com a linguagem cinematográfica que estavam totalmente fora de uma realidade brasileira, de uma Peixoto, né? Aquelas implosões dos prédios. O material gráfico era uma folha de jornal. Era uma página, era uma capa de jornal. Então era uma explosão de potência criadora, né, que estava ali, né, que apontava para todos os caminhos possíveis. Que é como tu disse, na verdade, hoje, por exemplo, a minha produção, ela continua sendo, quando eu digo a minha, eu digo a que eu assino embaixo, enquanto criador, direção e tal, que é isso que o Alberto colocou no início, de que é um trabalho que eu faço lá no Estúdio Reator. Eu continuo tentando misturar e descobrir hoje como é que ainda é
Para mim, o problema é esse, a questão é essa, como é que ele trabalha com essas maquininhas, com os vídeos e com a imagem e com a performance, com a presença, né? Para mim, a grande questão é essa. Né? Então, hoje, eu continuo tentando, por exemplo, amanhã eu vou estar lá no Fotoativa, recebendo duas pessoas que estão na residência do Fotoativa, e esses dias todos, eles que me convidaram para ser a pessoa que vai receber os dois artistas, eu fiquei o tempo inteiro tentando ver como é que eu ia passar para eles alguma coisa, porque eles pediram para que eu falasse do meu trabalho. E eu fiquei o tempo inteiro essas 2 semanas aí, catando coisas de vídeos, referências, e montando alguma coisa, que é o que eu vou fazer amanhã à noite, 7 horas da noite, lá, até convidar que é aberto ao público, quem quiser assistir lá ao trabalho do Romário e o trabalho do outro rapaz que eu não me lembro o nome, que não é daqui, é de Minas Gerais. E aí eles vão falar sobre o que eles fazem, o que eles pretendem fazer. E depois falam, depois eu faço também uma fala sobre o que eu faço e apresento, meio que dirigido para eles essa performance que eu fiquei montando. Mas que tem exatamente o que está aí nesse cerne. É uma tentativa de pegar, né, sempre a questão da imagem, no caso deles, porque o cerne dele é a imagem, mas para mim também é a questão da imagem, a questão da presença, de como é a presença da imagem, como é a presença na imagem do outro, do ator, da pessoa que está ali, e como é a presença de estar diante dela, enfim. Esse monte de coisa que não tem fim, na verdade nem tem verdade, nem tem solução. É só... O que tu investigas muito hoje, que é a questão da linguagem da performance, sim, se a gente pode chamar assim, que é a questão da presença, né? Muito mais do que a ação dramática de personagem ficcional, essa coisa toda, é a presença, né, do atuante. Né? Os corredores do Olho Sobre Tolinho, eles eram experimentações performáticas, porque existia ali, antes de qualquer coisa, uma presença. Sim. O espectador assistia o filme na presença do ator personagem, né? Que era uma que coisa é aquela coisa que me fascina a vida inteira, que me fascina assim, tipo assim, de ver a minha mãe falando com a TV. Né? A minha avó dava boa noite para o William Bonner. William Bonner, boa noite. Você vai com Deus, meu filho. Eu moro com uma pessoa que assim, que fala com a TV com a maior tranquilidade, assim, dizer, lá está esse porra, e está aqui falando aqui, olha, estou dizendo, olha, é incrível que as pessoas continuam falando. Acho que a gente devia ouvir mais de falar muito. Eu acho que o estímulo à memória de vocês foi legal, essa provocação de passar esse filme pro Nando e pro Aníbal aqui. Eu sabia que ia ser uma carga, além do estético, do artístico, ia trazer uma carga também de emoção muito forte. Então, eu acho que é normal que tá esse bate-papo aqui. Aí a gente queria, na verdade, agora, talvez um pouco das impressões de vocês sobre esse trabalho. Porque é um filme que ele existe fora de todo esse contexto teatral, né? Fora do palco. Foi como eu assisti assim, o Edson Berlim, que o Nando postou, o Nando ele é um compartilhador de conhecimento, ele não fica guardando uma coisa só para ele, né? Ele pegou esse filme e jogou no YouTube, assim, sem um contexto, sem uma historinha, sem uma sinopse, sem nada. Aí eu, que filmaço é esse, cara? Nunca tinha ouvido falar dentro da classificação geral de cinema paraense. Porque ele, na verdade, ele não está classificado dentro desse hall de filmes da história do Pará. Falei, não, mas esse filme tem que entrar nessa lista agora. Aí comecei a conversar muito com o Nando. E ele sobrevive agora, a impressão deles a respeito dessa questão desse filme, que é um filme para uma peça, mas ele, na verdade, agora ele já é um filme, né, que a gente tem a oportunidade aqui de saber essas histórias de bastidores, mas qual é a impressão do filme em si, fora da história, do contexto teatral. O que esse VHS, tu vê uma coisa... Ser construída onde algumas cenas seriam filmadas e você no lugar
lugar do ator, nunca imagina que resultado, acho que o Alberto pode até compartilhar isso, que resultado aquilo que você está fazendo vai ter no espetáculo. E vocês assim, tá, mas eu vou fazer isso. Aí eu lembro que um dos trabalhos que a gente fez foi uma cena do 80 Já Era, e nessa época o Nando mostrou as imagens do Anjo sobre Berlim, acho que não tudo, né? Os fragmentos que a gente viu, para a gente ter uma base de como seria o processo de construir uma cena para o vídeo, não necessariamente uma cena para o teatro. No entanto, a base era o teatro e o resultado final seria o teatro, que era uma cena que se passava no porão, que era uma boate, uma coisa assim. Aí eu disse, olha, não tem que se preocupar em fazer cinema, tem que fazer uma cena de teatro, só que menos, uma cena para o vídeo que vai ver aqui. Quando você vai olhar o resultado final do vídeo, né, e você diz, gente, mas é um filme também. Você olha, é um filme que tem a sua independência, que narra uma história, é lógico que não tem uma narrativa, digamos assim, nos moldes ou nos padrões do roteiro cinematográfico, o que eu acho Tradicional, mais ligado. tradicional, mas o que eu acho que parte do princípio que o Nando tem, que vou usar uma expressão que é irresponsável, né, entre aspas. Eu acho que é construir uma linguagem, uma identidade visual que é irresponsável para com a linguagem do cinema, né? Mas que atinge uma outra característica que é o desejo dele de construir uma narrativa que possa dialogar com a cena ao vivo. E é chocante ver o Anderson terminar essa cena. Eu acho que eu perdi os 5 primeiros minutos. Alguém já tinha assistido algum trecho desse filme? Alguém já tinha visto alguma coisa? Ouvido falar sobre esse filme alguma vez? E pra mim é um filme, independente das histórias que eu já sabia do processo de montagem, ou hoje das histórias que vocês contaram, é um filme com toda a sua carga dramática. Ele ficou sendo exibido no Orlando, né? Colocou no Arte Paral, acho que 2, 3 anos atrás, não sei. E ele ficou sendo exibido no Louvre, lá no Museu da Universidade. Culturou numa sala, né? E é engraçado que nessa época, algumas pessoas vieram um negócio que fizeste que nunca sabia nem da existência disso. Eu digo, pois é, porque teoricamente ele passou durante 3 dias, há 25 anos atrás e nunca mais. E foi legal. E acabou virando, na verdade, já outra linha, já o Orlando Maneschi já viu videoarte. Que ele flerta com essa poética da videoarte, que era uma coisa muito forte em São Paulo nos anos 80, 90, que era essa experimentação também sem roteiro linear, né? Experimentação com as possibilidades que o vídeo te dava, né? Que é aquele efeito de croma, era muito mais simples. Então o Orlando já viu o viés do videoarte nele, então ele colocou naquele momento como videoarte, aqui ele já entrou como cinema. Na peça ele era teatro. Então ele se abre, na verdade, ele complica a vida do pesquisador também, ou complica, na verdade, ou abre caminhos, na verdade, né, para não olhar mais essas artes integradas, esse hibridismo todo. Ele, na verdade, ele é bem essa coisa, né, contaminada, não é uma arte, sei lá, pura, talvez, né, sei lá, cinema, então ele se infiltra nas outras coisas, entendeu? Ele Eu acho que o teatro traz essa liberdade muito grande, né? Pode estar dando, pode estar no vídeo, posso abarcar muita coisa, né? Não necessariamente fechar uma ideia só.